Olá, nós somos a Igreja Assembleia de Deus Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, e hoje iremos estudar a lição número 2 do segundo livro do segundo trimestre, o livro do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2024, que trata da carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse livro, essa revista em questão, tem por autor o pastor Osiel Gomes, pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Tirirical, no estado do Maranhão, em São Luís, no estado do Maranhão. A lição número 2 ela será ministrada no dia 14 de abril de 2024. Novamente, sempre repisamos isso, reforçamos esse comentário. Esse vídeo em questão não substituirá a presença dos irmãos na igreja, tá? Então, no dia 14 de abril, vá até a igreja ali mais próximo da sua casa, a igreja que os senhores congreguem, e participem da escola bíblica dominical, tá? Então, de forma alguma, esse vídeo substituirá a participação dos irmãos na igreja. Tudo bem? O título da lição número 2 é A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Como observação, antes de iniciarmos aqui o texto áureo, estamos seguindo no canal da Igreja Assembleia de Deus Cidade de Esperança, na medida do possível, estamos publicando vídeos diários acerca da palavra que é proposta, tá ok? Na escola bíblica. Então, segunda-feira, como exemplo, Provérbios 15, 24, terça-feira, Mateus 5, 39, 48, e assim seguindo a semana, até chegar ao domingo, tá? Que o texto áureo em questão será o de Lucas, capítulo 13, versículo 24, que assim nos traz a palavra do Senhor. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, esse é o texto áureo adotado pelo professor Osiel para essa lição. A verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Tá? Vou repetir: ela não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe, o professor nos propôs em Mateus capítulo 7, entre os versículos 13 e 14, e o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Iniciando pelo versículo Mateus capítulo 7, entre os versículos 13 e 14, assim nos traz a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, só como observação entre esses dois versículos, eu gostaria de destacar que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então já temos aqui uma prévia do que será tratado na lição, tá? Essa questão de a porta espaçosa, porta do mundo, ela é a porta que nos levará à perdição. Então, o que é fácil, o que o mundo nos entrega, isso nos levará à perdição. Mas o estreito, mas o que devemos de fato romper, eliminar o nosso eu, que é o caminho da salvação, buscando esse caminho da porta estreita, é o que nos levará ao caminho da salvação. Em Mateus 3, entre os versículos 1 e 10, assim nos traz a palavra do Senhor. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão.
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Glória a Deus pela palavra. Vamos iniciar a lição propriamente dita, depois da leitura bíblica em classe. Ela é dividida na introdução, o tópico 1, portas e caminhos, há 3 subtópicos. O tópico 2, por que entrar pela porta estreita é difícil, há também mais 3 subtópicos. E por fim, o tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu, com mais 3 subtópicos, e aí chegamos à conclusão, tá bom? Então vamos desenvolver, discorrer aqui sobre esses 3 tópicos, amém? Então, o primeiro, portas e caminhos. Vamos tratar da porta estreita. A porta estreita, ela já é um conceito bem já consolidado, inclusive ali no Antigo Testamento, onde em Provérbios 15 e 24, assim nos traz a palavra do Senhor. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Tá? Então, Cristo propõe essa entrada pela porta estreita, pela porta da salvação, que é um caminho difícil, mas esse caminho já nos foi dito também no Antigo Testamento. Tá? Então, o povo judeu já tinha conhecimento desse caminho mais, entre aspas, tortuoso para chegar até o reino dos céus. Mas vejamos, a salvação, ela é para todos ou não? Em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 4, assim nos traz a palavra do Senhor. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Opa, então aí temos já um entendimento que a salvação sim é para todos. Basta querermos seguir por esse caminho da porta estreita. João, capítulo 3, versículo 16, assim nos traz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de fato, nós devemos buscar esse Jesus que já veio, que é o Filho de Deus, para que possamos alcançar o caminho da salvação. É um caminho simples? Não, não é. De fato, nós como homens, devemos nos esforçar para seguir esse caminho e pegar nas mãos de Jesus mesmo, e para que ele nos guie até esse caminho da salvação. Não há universalismo da salvação. A gente às vezes pode encontrar alguns comentários, algumas doutrinas falando o seguinte: olha, a salvação ela é para todos, nós já verificamos que sim, mas ela é algo natural que você nasceu nessa terra, você já tem a salvação? Não, não é. Então, ela é para todos, mas ela não é um ato universal, natural, tá? Novamente no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, assim nos traz a palavra do Senhor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Tá? Então, de fato, Jesus Cristo é essa porta estreita, é esse caminho que deveremos seguir até chegar ao reino dos céus, a nossa salvação. Tá? Então, novamente, não há o que se falar de um universalismo da salvação, mas, e não é contraditório, nosso comentário, a salvação é para todos. Mas, para chegar lá, eu tenho que me proporcionar, me achegar a Deus, para que eu possa alcançar essa porta que é
o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda acerca da temática porta estreita, a renúncia do eu. Eu devo realizar essa renúncia para poder acessar essa porta, que é Jesus Cristo. Vamos ver mais um versículo aqui da palavra do Senhor. Assim nos traz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ver também em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus irmãos, vejam que para que possamos acessar essa porta estreita que é Jesus, é o caminho para a salvação, nós devemos deixar o nosso eu, o homem velho, de fato no passado. Permitamos que o Espírito Santo nos faça nova criatura, para que aí sim possamos ir purificando a nossa vida até alcançar o caminho da glorificação eterna, tá? Então, de fato, nós devemos, conforme aqui vou repetir aqui em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O quão bom é sentir Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Paulo falou ali em Filipenses, que todo aquele currículo dele é estrume, né? Ele considerava como estrume, esterco, né? E ele só tinha esse prazer de acordar e sentir a Cristo todos os dias na vida dele. E é o que também propomos aos irmãos. Abram seus corações para que Cristo possa, mediante o Espírito Santo do Senhor, possa habitar no ser dos irmãos e que possa fazer de fato essa transformação na vida dos irmãos. Vamos seguir. Tópico 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Então, nós podemos ler aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24, que assim nos traz a palavra do Senhor. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aí, é fácil ou não é? Essa porta ela está aberta, mas é um caminho bem difícil. Porque, como bem nos traz a palavra aqui do Senhor em Mateus 16, nós devemos renunciar a nós mesmos. A nós mesmos. Fala assim, opa, aquele rapaz do passado, aquele homem do passado, já não existe mais. Jesus Cristo, o Espírito Santo, está me fazendo uma nova criatura. Uma nova criatura. E aí, a partir disso, podemos entrar pela porta da salvação. Tá? Ela está aberta. Está aberta. Mas não é um caminho fácil. De forma alguma. As oportunidades da Porta Larga são atraentes. E como são, né? Hoje vivemos nessa sociedade pós-moderna, né? Então, onde tudo é possível, tudo é permitido. Mas será se essas alternativas que nos são propostas, culturalmente já inclusive, elas podem nos levar, elas poderão nos levar à salvação? Como exemplo, um homem que se relaciona hoje com uma mulher, não quero mais, não vai dar certo. Amanhã se relaciona com outra mulher, não vai dar certo. E vai pulando de mulher em mulher, não constitui uma família. E aí? Não constitui filhos. Qual é a condição dessa sociedade? É uma sociedade que caminha naturalmente para a autodestruição.
Inclusive a história, ela já nos indica isso, já nos indicou isso há muito tempo, ela nos indica isso de forma recorrente, na verdade, né? Todos os atos que são antibíblicos, eles acabam nos levando a uma sociedade de autodestruição, de autodestruição. Reflitam acerca disso, tá? Novamente, busquem até na história, busquem até na história atos que hoje estão sendo repetidos. E o que foi que aconteceu no passado? Naquela sociedade em questão, os livros estão aí. Os livros estão aí, tá? Só basta abrirmos e explorarmos para que não sejamos vítimas novamente de fatos que estão acontecendo hoje novamente nessa sociedade pós-moderna, tá? E que, mesmo não, eu não quero ler o que aconteceu no passado. Leia a Bíblia. Na verdade, é o livro principal que devemos ler como nossa bússola, nosso norte. Leia a Bíblia. E aí você vai descobrir que, na verdade, é muito mais simples do que o que a gente possa imaginar. Muito mais simples, tá? De como ter uma vida correta, íntegra e uma vida conforme o coração de Deus. Último tópico. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. O arrependimento dos pecados. Vamos ver o que é que Isaías trata acerca de arrependimento dos pecados, porque entrar pela porta e pelo caminho do céu, o próprio autor aqui, ele já nos traz uma sequência cronológica, né? Então, a sequência que ele propõe é arrepender-se dos pecados, confessar os pecados e produzir os frutos do arrependimento. Então vamos ver acerca do arrependimento dos pecados, que é que Isaías escreveu ali no capítulo 1 do seu livro, entre os versículos 15 e 16. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. É o primeiro passo. Arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados. Por sermos filhos de Adão, somos homens naturais, somos homens que, ao nascermos, já temos no nosso eu o pecado original da humanidade. Mas a partir do momento que temos nosso segundo nascimento, que é o encontro com Cristo, esse nascimento espiritual, ele nos dá a possibilidade de nos arrependermos, jogar esses pecados lá no passado e nos crucificarmos com Cristo na cruz, conforme já lemos há pouco. Confessar nossos pecados e, por fim, começar a produzir os frutos do arrependimento. É uma linda sequência que o Espírito Santo nos permite para que possamos entrar nessa porta estreita, nessa porta que quem vai nos conduzir até a salvação é Jesus Cristo. Acerca da produção dos frutos do arrependimento, em Lucas 3, entre os versículos 11 e 14, podemos contemplar os frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse, como honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Irmãos, podem ter certeza disso, que a partir do momento que Jesus Cristo passa a habitar, o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em você, naturalmente o seu estilo de vida muda. Ninguém vai lhe obrigar. Ninguém vai lhe obrigar. A sua vida, você começa a olhar a vida com outra perspectiva. Já de fato,
entendendo que você está passando aqui pela terra, como um peregrino mesmo, mas já olhando para a vida eterna. Tá certo? E chegando à conclusão, no momento que se inicia a jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. É a conclusão da nossa lição. Tá? Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo habite no meio dos irmãos, o seu Espírito Santo, para que os irmãos possam, de fato, encontrar esse caminho, esquecer o mundo, deixar o mundo para trás com a porta larga, enorme, mas que o caminho é só da perdição. Não há nada que se aproveite nesse caminho. E buscar o caminho estreito, a porta estreita, que vai nos levar até o reino dos céus. Amém? Então, novamente, nós aqui da igreja Assembleia de Deus Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz Maranhão, estamos muito felizes, tá, que os irmãos tenham assistido a esse vídeo e que compareçam à Igreja dos Senhores, tá, para assistir essa lição ao vivo. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.